Fala galera, hoje a gente vai falar desse assunto. Eu queria acordar cedo para treinar, para fazer exercício, mas eu não consigo acordar cedo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é: o problema de não conseguir acordar cedo não está no problema de acordar cedo. Olha que coisa louca, e eu já vou explicar isso. Bom, o primeiro passo que a gente precisa entender é o seguinte: você precisa de um determinado tempo, de uma quantidade X de horas para dormir. Eu, por exemplo, sei que eu preciso de 7 horas de sono toda noite, no mínimo. Se eu dormir menos de 7 horas, eu sei que o meu dia posterior, quando eu acordar, ele não vai render da mesma forma que renderia se eu tivesse dormido 7 horas. Enfim, eu não vou ter a mesma disposição, eu vou ficar bocejando, vou ficar com aquela sensação de cansaço. Então eu sei que eu preciso dormir 7 horas. Então, se você quer acordar mais cedo para treinar, você precisa identificar isso primeiro. Então, supondo que você hoje acorda 7 da manhã, vou pegar o meu exemplo, né? Supondo que você acorda 7 da manhã, você vai dormir perto da meia-noite. Então, a gente tem um intervalo de 7 horas. Só que a partir de amanhã, da próxima segunda-feira, você quer começar a acordar 5 da manhã para fazer seu exercício físico. Se você continuar indo dormir meia-noite e tirar 2 horas de sono, provavelmente você de fato não vai conseguir acordar cedo, não tem como. O seu corpo não vai se adaptar com 2 horas a menos de sono, sendo que ele precisa de 7 horas e não de 5. Então, esse é o primeiro grande erro que as mulheres, as pessoas cometem ao tentar acordar mais cedo para se exercitar, é não ter uma compensação nas horas de sono, e é isso que você precisa ficar atento. Esse é o primeiro grande passo. Você precisa ajustar. Mesma quantidade de horas que você dorme hoje, você precisa dormir para acordar mais cedo. Então, se você quer acordar mais cedo, você precisa ir para a cama mais cedo. Aí está o primeiro grande passo que você precisa dar. E a segunda grande questão, você pode falar assim: João, mas eu não consigo, não tem jeito, não tem como eu ir dormir mais cedo. Eu deito na cama, eu rolo para um lado, rolo para o outro e não tem jeito. Mas é claro que não vai ter jeito, porque você ainda não está acostumado a fazer isso. Lembra que o nosso corpo é um negócio que se adapta muito bem às coisas que a gente dá para ele, às coisas que a gente faz? Então, na hora de dormir é a mesma coisa. A gente pode pegar o exemplo dessa última quarentena do isolamento. Pelo menos os meus horários ficaram bem bagunçados e eu fiquei bem perdido. Para voltar a acordar bem cedo, como eu acordava antes do isolamento, foi um trabalho e eu tive que me readaptar. Então, vai acontecer a mesma coisa com você. E aí eu vou te dar algumas dicas para você ir dormir mais cedo. Primeiro, você de fato precisa estar na cama nesse horário mais cedo, mesmo que você não consiga, você precisa insistir um pouco. Estar no ambiente escuro é muito importante. Não ficar com o celular até na hora de deitar para dormir. Desconecta a tua internet, deixa teu celular de lado e de fato deite para dormir. E também procure fazer atividades que vão te relaxar. Você pode ouvir uma música que vai te deixar mais tranquila. Dependendo da sua fé, da sua religião, você pode fazer orações, que é uma coisa que eu costumo fazer quando eu vou dormir. Então são atividades que vão relaxar a sua cabeça para você literalmente desligar e conseguir dormir. Mas você vai precisar insistir um pouquinho, não vai ser na primeira noite, segunda, terceira. Talvez você leve aí uma semana para começar a se adaptar. Mas o que eu quero que você perceba, qual que é o resumo da história? Que a gente começou num problema que não consigo acordar cedo para fazer meu exercício físico, isso pode atrapalhar o seu emagrecimento. Então o problema não está no acordar cedo, o problema está na sua organização, nas coisas que você faz antes disso. Só que percebe que se você não tiver com isso bem ajustado, de fato isso pode atrapalhar seu emagrecimento, porque daí você não vai conseguir acordar cedo, você não vai conseguir se exercitar direito, talvez nem se exercite, e você vai ficar na mesma. Então por isso que o mínimo de organização, o mínimo de cálculo para que essas coisas consigam ser aplicadas na prática é de fato muito importante. Então, se você repete para si mesmo que não consegue acordar cedo, toma cuidado, porque isso tem solução sim. Basta você fazer esse ajuste de horas, fazer esse cálculozinho simples da hora que você está indo dormir para a hora que você acorda. Você vai saber quantas horas mais ou menos você precisa de sono e basta você ir para a cama mais cedo. Deixa teu celular de lado, deixa as coisas de lado, vai de fato para dormir. Começa a treinar um pouquinho essa atividade, que eu tenho certeza, logo logo você passa a acordar cedo e começar a fazer exercício físico cedo. E como mandaram para mim esses dias, responderam aqui nos stories meu,
é aquela velha história, né? Treinar cedo é um caminho sem volta. Começar a acordar cedo para fazer exercício é um caminho sem volta. Você nunca mais vai querer parar de fazer, e se por acaso algum dia tiver que parar, você vai sentir muita diferença. Então, lembra sempre, o problema, ele nunca é o problema.